Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje recebemos dois convidados muito especiais, recém-empossados na Academia Tubaronense de Letras. Estou falando da professora e pesquisadora Marlene Rodrigues Brandolt e do escritor, cronista e jornalista Ramires Sartor Linhares. E eles vêm compartilhar conosco suas trajetórias, suas obras e emoções neste novo capítulo de suas vidas literárias. Vamos conhecer melhor quem são essas vozes que agora também integram a mais alta instituição literária da nossa cidade. Dona Marlene, Ramires, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. Vocês já são de casa e é um prazer muito grande recebê-los aqui, além de amigos e de uma grande admiradora, e agora são também meus confrades na Acatu. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez aqui contigo, né? Eu acho que é a terceira ou quarta, mas estamos aqui para te enfrentar. Meu Deus! E ver se conseguimos responder tudo que tu vai perguntar. Deus. Bom, então a primeira pergunta é para ambos. Eu queria saber o que representa para vocês fazer parte, então, da Acatu, que eu acredito que seja a mais alta autoridade literária da nossa cidade, vamos dizer assim. Vamos começar pela Dona Marlene? Sim. O Ramires te respondeu que ainda estamos, né, iniciando, então não temos muita noção dos sentimentos. E dos desafios. Dos desafios. Então eu roubei dele a ideia. Mas é verdade. Mas mesmo assim, sei lá, é uma sensação muito boa. Eu acredito que de reconhecimento, e o que nos faz ser assim, né, pensar na palavra gratidão, aquilo que nós vamos plantando e talvez agora colhendo de alguma forma. Nunca, né, a Renata sabe, eu sempre estava com ela e a Marilene nos lançamentos, mas nunca me passou fazer parte da Acatu, embora eu considerasse algo, né, muito interessante, muito particular para o desenvolvimento da cultura literária, mas não me passava vir para a academia. E estar na academia se tornou algo assim muito bom para mim. Que bom. Muito, muito bom, porque eu sei que eu já estou conhecendo, né? Conhecendo o Ramires, o padre, Auricélio e outros componentes, outros membros que eu não tinha assim tanto contato. E são pessoas com uma sabedoria que com certeza vai me transformar numa pessoa melhor. Verdade. É isso aí. E para você, Ramires, conta pra gente. Bom, Renata, eu sempre fui um fã da academia, né, enquanto instituição. Eu procurei ajudar a academia sempre que pude, tanto na minha vida de comunicador, né, ou de mestre de cerimônias, apresentando eventos para a Acatu, divulgando a Acatu nos veículos por onde eu passei. Durante o período em que estive presidente da Fundação de Cultura, da mesma forma, né, participamos de alguns projetos juntos, e agora estar na Acatu como um membro efetivo é uma honra muito, muito grande para mim. Eu também não esperava isso, né, apesar de achar que fosse possível, mas eu nunca considerei que a minha produção literária já estivesse à altura, né, desse convite que aconteceu e que eu aceitei, é claro, até porque não é bem um convite, né, quando a Acatu ela só comunica que você foi admitido, né, e aí começamos aí as tratativas para o dia da posse, que foi uma belíssimo, noite, né? muito linda. Eu gostei muito, né, estava lá com a minha esposa, meus filhos, neto, inclusive.
E isso marcou bastante para mim, né? A repercussão que isso teve, e hoje a gente consegue medir muito por causa das mídias sociais, né? Então a repercussão foi muito grande, as entrevistas que eu venho dando, né? Segundo os colegas jornalistas estavam com saudade de entrevistar, né? Que bom. E aí estou matando a saudade aí também de dar entrevistas em função dessa nova missão junto à Catu. Está sendo tudo muito legal, mas como eu disse, pato novo não dá mergulho fundo, né? Essa eu não conhecia, tá? Essa expressão é tubaronense, não? É usada por aqui. A gente está começando, a nossa primeira reunião que a gente vai participar nem aconteceu ainda, mas estamos aí esperando por isso e a expectativa é de poder contribuir, de poder ajudar. Já temos uma coletânea, né, que a presidente já comentou, e já preparando material para isso. A ideia é continuar ajudando a Catu e agora meio que de dentro para fora. Que bom. Só para esclarecer para o pessoal de casa, o Ramires e a dona Marlene tomaram posse ao lado do padre Auricélio Costa. A presidente da Academia Tubaronense de Letras esteve aqui a semana passada dando uma entrevista e falando um pouco então da trajetória do padre Aureliano Costa, que é afilhado dela também na academia. E hoje eu estou aqui então com o Ramires e a dona Marlene. Eu chamo ela de dona Marlene desde que eu a conheço, ela é minha amiga, então não vou conseguir chamar de Marlene. Então vocês me desculpem, vai ficar dona Marlene. E eu assino e gosto muito. E ela gosta, então tá tudo certo. Mimada. Vamos continuar então, dona Marlene. A senhora tem uma belíssima trajetória, a senhora tem doutorado, pós-doutorado em literatura, trabalhou a vida inteira como professora, é poeta, que tem poemas lindíssimos. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória, de que forma a senhora pode contribuir, então, para a academia. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e no programa de hoje eu tenho a honra de receber 2 dos 3 recém-possados na Academia Tubaronense de Letras, Marlene Brandout e Ramires Sartor. Ao lado do padre Auricélio Costa, eles são os mais novos membros da Catu e estão aqui para falar sobre suas trajetórias e o que significa para eles integrar a mais alta instituição literária da nossa cidade. Dona Marlene, Ramires, nós começamos então um bloco anterior falando o que representa para vocês fazer parte da Catu. Agora eu quero falar um pouquinho das trajetórias de vocês. Dona Marlene, a senhora tem doutorado, tem 2 pós-doutorados em literatura, foi professora a vida inteira, é poeta. Fala um pouquinho dessa trajetória e como é que ela pode contribuir como membro da Catu. É uma trajetória, né, feita com um processo de muito gosto. Eu estudei por gostar e a professora Zaide, que foi minha orientadora, ela dizia que pesquisa não era por gosto. Só que eu depois apresentei que o Antônio Cândido, né, um grande crítico literário brasileiro, ele dizia que sim, que pesquisar era um processo também por gosto. E eu fiz essa trajetória nesse sentido. E também usando um pensamento dela, em que ela dizia assim: as escolhas na vida são estranhas e muitas vezes ditadas por circunstâncias. Eu escolhi estudar e agora as circunstâncias, as condições estão me trazendo para um lugar em que o professor Pedro deixou bem claro que é o lugar da escrita, da literatura. Embora nós tenhamos o nosso olhar para a diversidade cultural, a diversidade artística, o mundo, né, à nossa volta, mas o nosso objetivo ali é este. E provavelmente eu vou contribuir desta forma. Pensando a literatura,
pensando nas oportunidades que outras pessoas precisam ter para também sentir o que nós, os empossados, estamos sentindo. Ainda tudo muito novo. Um desafio hoje será a nossa primeira reunião. Verdade. Vamos nos manifestar diante dos nossos confrades e confreiras. E aqui está sendo praticamente um treinamento para este momento emocionante que teremos hoje, a partir das 17 horas. Muito bem. E Ramires, fala pra gente, você é cronista, meu colega ali no Diário do Sul, escritor, jornalista, tem livros, né, como A Égua do Alonso, né, que traz expressões típicas tubaronenses, e também Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, conforme a ocasião, que é uma compilação das suas crônicas no Diário do Sul. Fala pra gente como é que essa belíssima trajetória também dentro da literatura, dentro do jornalismo, pode agregar na sua atuação na Acatu. Minha vida literária, ou pelo menos de pesquisador, né, começou com a história do nosso município, justamente tentar entender, né, por que a gente é assim, por que a cidade chegou nesse ponto, por que a cidade tinha um apelido de Cidade Azul. E aí eu comecei a ir atrás disso, né? Eu ia escrevendo para jornais, isso faz bastante tempo que eu faço, desde os anos 90, né? Mas foi no Diário do Sul, 2013, que eu comecei a falar isso, a escrever um pouco sobre essa minha vontade, essa minha preferência por ir buscar essas origens daquilo que a gente vive hoje. O nosso cenário cultural é assim por quê, né? E em busca disso, a gente acaba esbarrando em uma série de situações. E me agradou muito começar a colecionar os nossos termos, expressões, aquelas coisas que a gente fala e que quem é de fora fica olhando assim, né? Tipo, o que está querendo dizer com isso? E isso acabou, depois de 4, 5 crônicas, virando o livro, né? O livro que ia se chamar Dicionário Tubaronense, mas eu sempre tenho uns consultores literários, né? Eles não sabem, mas eu tenho algumas pessoas que eu costumo discutir aquilo que eu vou escrever e peço opinião e tal, até que um deles disse assim, mas Dicionário Tubaronense, tá meio batido isso aí, quem sabe tu busca um desses termos aí, o que tu achar mais tubaronense mesmo, e põe como título do livro. Eu disse, bem pensado, vamos atrás. E aí perguntei para essas pessoas que estavam me ajudando, lendo antes, qual é o termo mais tubaronense? Ninguém teve dúvidas, é realmente a Égua do Alonso, né? A história da Égua do Alonso. O nosso programa vai para o Brasil inteiro, né? Então a gente não tem muito tempo, mas conta bem brevemente o que significa essa expressão que o pessoal vai ficar querendo saber, ou senão vai ter que comprar o livro, né? A maioria das expressões que a gente utiliza vieram de alguém, de algum momento da história, de alguma história, de algum acontecimento. E bem rapidamente a Égua do Alonso era na década de 1970, Tubarão ainda tinha as corridas, né, de cavalos. E tinha um senhor da nossa cidade chamado Alonso Cardoso dos Reis, trabalhava no fórum, era uma pessoa muito carismática, com muitos amigos e muito dono de si, falava muito bem das coisas que ele gostava, que ele tinha, e a égua era uma dessas. A égua participava dos páreos, ele fazia muita propaganda da égua, as pessoas apostavam na égua dele, só que a égua ela começava a correr muito bem, né? Só que quando chegava lá no meio da cancha, ela descansava, parava e nunca ganhou nada. Mas o Alonso nunca desistiu da sua égua. Para ele, ela era sempre a melhor. Ela ia ganhar. Um dia ela ia ser fera. Ela acabou não ganhando, acho que nada. Mas o termo foi utilizado por muita gente, né? Então, quem conhecia a história,
ou quem conhecia o próprio Alonso, quando alguém começava a fazer alguma coisa e parava... E não ia adiante? E não ia, a pessoa dizia, estás igual à égua do Alonso. Né? E aí virou esse termo, que virou o nome do livro. Né? Então, o primeiro livro, lançado em 2017, foi A Égua do Alonso e outros termos e expressões de Tubarão e região. E as nossas expressões, elas vêm do Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul tem mais expressões, né? Do que os catarinenses até, mas também dos catarinenses, dos açorianos. E aí a nossa formação étnica, tirando a indígena, que já se perdeu muito no tempo, mas os açorianos, italianos, alemães e africanos contribuíram também com esse cenário cultural que fica retratado, né, no livro. Não só no primeiro livro, como no segundo, no terceiro. Né? Porque, gostando da história da cidade, a gente acaba indo buscar como as coisas começam. Na verdade, você é um grande historiador, né? Trazendo essas expressões e as histórias que você traz no dia a dia, em todos os dias que estão ali no livro também. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme a ocasião. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas eu quero, na volta, falar um pouquinho dos patronos, né? Da patrona e do patrono da Dona Marlene e do Ramires, que eu acho que eles vêm também contribuir bastante com as suas histórias. Não saiam daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e no programa de hoje seguimos conversando com os escritores recém-possados na Catu, Marlene Brandout e Ramires Sartor. Mas nós vamos começar o nosso terceiro bloco com o já tradicional quadro Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publishers, nossa parceira aqui no Bate-Papo Literário. E o Book in View de hoje traz uma verdadeira história de transformação. Vejam só. Olá, tudo bem? O Book in View desta semana apresenta uma história de transformação. Em Zilli, o vendedor vencedor, o autor Sidney Zilli nos conduz por uma jornada desde sua infância humilde até o sucesso como empreendedor do ramo de revenda de automóveis. Com honestidade e um senso de humor cativante, o empresário compartilha suas reflexões, experiências de grande vendedor, presenteando o leitor com valiosas dicas comerciais adquiridas ao longo de sua trajetória profissional e que lhe renderam alguns prêmios. Quer descobrir o segredo do sucesso? Então dirija pelos caminhos desta obra e torne-se também um vendedor vencedor. Ai, gente, muito, muito bom. Viajar é muito bom. Bom, voltando então aqui com a Dona Marlene e o Ramires, agora eu quero falar um pouquinho, que vocês falem um pouquinho sobre os patronos. Inclusive a Dona Marlene citou a patrona dela, que é a escritora, pesquisadora Zaide Musar, especializada, né, nas escritoras de autoria feminina do século XIX. Fala pra gente então por que a importância dessa escolha para sua patrona, para ser sua patrona. A importância porque ela me fez perceber uma outra possibilidade que as mulheres do século XIX e século XX tiveram, né? Elas eram mulheres, muitas delas enclausuradas, mas a professora, o que ela fez? Descobriu, né? Foi descobrindo algumas escritoras por meio das suas próprias pesquisadores, e ela viu que havia uma riqueza muito grande de escritoras, como diz a Renata falou muito bem, de autoria feminina, e que não estavam, né, no cânone brasileiro. E aí ela faz um movimento e consegue escrever 3 antologias
sobre essas mulheres. Trazendo mais de 150 mulheres, Mais de eu acho, 150 nessas mulheres né? nessas escritas. E então isto foi relevante para eu entender também o movimento da mulher. Eu trabalhei como elas pensavam o divórcio naquela época. No século XIX. Século XIX. 1800. E em 1902, Andradina de Oliveira escreveu o divórcio, inclusive um ponto de interrogação. O que elas queriam, já existia o divórcio, né? Ele já existiu antes, depois veio o desquite, mas elas queriam um divórcio amplo e que também com respeito. E aí há um livro muito bonito que eu também gosto muito, que é da Francisca Clotilde, que é de 1902, A Divorciada. Então, que ali a gente tem aquela ideia daquela mulher franzina, cuidando de um marido, né, porque casou, e com toda aquela responsabilidade, mas com uma capacidade de ver o mundo de outra forma. E então trazer a professora, e também outra coisa assim que eu considero muito importante. Um dia eu coloquei assim, né, num dos questionamentos, que elas revolucionaram o mundo, que elas conseguiram trazer outro pensamento, e a professora botou entre né, e será, verdade. Eu não vejo assim muita evolução. Eu não sei, nós temos, né, as mulheres alcançaram um lugar diferente, porque buscaram. Sim. Né, e essas escritoras mostram isso. Sim, através da sua literatura, né, da sua escrita. Da sua escrita e acredito do próprio, claro, do pensamento. Do mundo em que viveram. Porque nem todas as mulheres são escritoras, mas também elas conseguiram mudar a sua trajetória de fazer aquilo que os outros gostariam que fizesse. Né? E a professora tem esta importância de me trazer este mundo diferente, que ao mesmo tempo é tão parecido com o nosso. Elas eram muito as mulheres do século XIX, final do século XIX, início do século XX. Se elas hoje estivessem aqui, elas estariam espalhando sabedoria, espalhando outras formas de que as pessoas pensassem diferente. De uma certa forma estão por meio da sua literatura, né? Deixa eu conversar um pouquinho agora com o Ramires, que eu quero saber do Ramires sobre o patrono dele, que é um grande comediante, jornalista, apresentador também, né? E escritor, adoro os livros dele, que é o Jô Soares, um ícone da nossa cultura brasileira. Por que a escolha desse patrono, que ele representa para você? Bom, primeiro vou contar uma historinha. Quando a academia me disse que eu estaria sendo admitido, me pediu algumas coisas. Uma foto, currículo, que eu tinha que escolher um patrono. Eu cismei, eu já sabia disso, mas eu cismei que esse patrono podia ser uma pessoa ainda viva. Né? Não sei por que eu coloquei isso na minha cabeça. E comecei a pensar em pessoas vivas para serem o meu patrono. E eu pensei que, primeiro, que tem que ser alguém que eu tivesse lido, né, alguma coisa. E segundo, eu queria alguém com alguma referência, com alguma interferência na nossa cultura. Eu pensei em Jaime Puch, que muitos, os mais antigos vão lembrar dele, passou por Tubarão, é um escritor com bastante livros, e por ser amigo dele eu tenho acesso a esses livros, li todos, quase os livros dele. E ele passou por Tubarão na década de 1980, 70, 80, quando aqui foi vereador, foi secretário municipal, e fez também, começou aqui a sua literatura. Hoje ele mora no Paraná, na cidade de Castro, continua sendo um grande amigo, e
E depois eu pensei também no Mário Sérgio Cortella, porque daí eu fui olhar na minha biblioteca, se vão ver de quem que eu tenho mais livro aqui, né? E Cortella também, eu gosto muito, leio muito, é um filósofo moderno aí que faz bastante sucesso. Até que consultei a Marilene por desencargo de consciência, pode ser um vivo? Peraí, eu acho que não, deixa eu olhar, fomos olhar, não, tem que ser um já falecido. Um vulto. Aí voltei atrás, fui atrás de algum escritor catarinense ou até tubaronense, mas a maioria já era patrono de alguém da academia. Outros, Virgílio Várzea, por exemplo, que tem alguma ligação com a cidade, eu nunca li nada, então não tem uma conexão maior. Barreiros Filho, que foi um tubaronense, que eu li um pouquinho, mas não dava. Aí chegamos no primeiro Vinícius de Moraes, que eu também li bastante, também. Né? Eu passei por ele, mas na última hora trocamos, fui pedir que fosse Jô Soares, né? José Eugênio Soares, uma das pessoas mais inteligentes, nossa, eu acho que passou pelo menos na área da comunicação, né? Ele que era da área da comunicação, mas que começou com teatro, com literatura, dramaturgo, escreveu peças de teatro, muitas, filmes para cinema. Um gênio, né? Também. Um gênio, né? Tudo que ele escreveu em forma de livro eu li, eu consumi, então acho que combinou bem o estilo dele de escrever, é claro, não dá para comparar, mas se assemelha um pouquinho ao jeito que eu escrevo. Então acabou virando Jô Soares, o patrão. Que maravilha. Parabéns pela escolha dos patronos, parabéns pela entrada de vocês na Catu. Eu estou muito feliz, né, como confrere, né, de vocês. E sucesso, né, para vocês na literatura, na trajetória, e que estejamos juntos nessa caminhada. Beijo grande, obrigada, gente. A gente que agradece. Nós que agradecemos. E agradeço também a minha cadeira, Lourença. É verdade. Carmim Dalácio. Você ocupou qual? A cadeira de Edgar Nunes. De Edgar Nunes, que exatamente. Eu convivi, né? Também conheceu. Quando eu comecei na imprensa, ele ainda militava na imprensa. Então a gente trocava algumas figurinhas. Que maravilha, gente, que bom. E eu conversei hoje com os escritores Marlene Brandout e Ramires Sartor. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!